Olá, queridos, graça e paz, queridão. Nós estamos aqui para conversar sobre teologia, especificamente sobre doutrina de Deus, que é uma das variantes ou das vertentes da teologia sistemática, que tem por objetivo sistematizar doutrinas gerais acerca da fé, do comportamento da igreja, da eternidade, do céu e todas do homem e todas as coisas mais. Especificamente, nós vamos ver nesse vídeo, vamos falar um pouco nesse vídeo sobre a definição de Deus, sobre a nossa capacidade de conhecê-lo na sua inteireza ou parcialmente. Falaremos também sobre se ele existe ou não e os argumentos usados para provar a sua existência. E vamos conversar também sobre a possibilidade de definir Deus. E eu queria começar justamente por aqui. Será que Deus pode ser definido? Será que de fato nós podemos definir Deus? E quando eu falo definir, é dizer especificamente, Deus é aquilo e pronto. Será? Durante todo o processo teológico e nessa caminhada nossa, nós temos visto inúmeros teólogos sistemáticos que de alguma forma tentam apontar caminhos sobre definição. Mas os mais modernos admitem que hoje toda e qualquer percepção, construção, ideia ou situação acerca da definição da pessoa de Deus nada mais é do que conjunturas e concepções teológicas, mas não pode ser considerada como uma definição única, exclusiva, total acerca da pessoa de Deus. O que sabemos de Deus e o que podemos dizer acerca dele é que ele tem inúmeras características, inúmeros atributos e inúmeras vezes ele se revela para nós, a ponto de nós mesmos, a partir dessa revelação, darmos alguns nomes para algumas experiências que temos com ele. Contudo, ainda que a gente consiga construir a ideia de que Deus é amor, que controla todas as coisas, um espírito perfeitamente bom, pleno de misericórdia, sempre vai faltar argumento acerca dele. Eu diria, de forma jocosa, que a tentativa de defini-lo é como pegar toda a água do universo, toda a água do oceano e colocar dentro de uma garrafa PET. É claro, nós podemos sim levar um pouco da água do universo, só que nós não podemos levar toda a água. E o mais fantástico em Deus é justamente isso, essa capacidade que a gente tem de buscar entendê-lo e compreendê-lo diariamente. O fato de não podermos definir não é algo ruim em si, na verdade, nos permite buscar, conhecer e, como diz o profeta Oséias, prosseguir em conhecê-lo. Então, o fato de nós não podermos definir a Deus aguça na gente, enquanto criatura, a necessidade de buscá-lo ainda mais. Portanto, com mais que a gente construa elucubrações mais sofisticadas possíveis acerca de Deus, sempre será garrafas PETs com um pouco da água do oceano. Não há teólogo, não há filósofo, não há pensador que tenha conseguido chegar numa ideia final, definitiva, acerca da pessoa de Deus. Por isso, certo teólogo muito famoso e brasileiro costuma dizer, quando alguém pergunta para ele, quem é Deus? Ele responde, Deus é. Deus é, ele é o eu sou. Ele é o Yudirê, Vavirê. Ele era, ele é e sempre será. Ele foi quando não existia tempo. Ele é quando o tempo está presente. E ele será quando o tempo acabará. Bem, esse é Deus. Uma outra coisa que nós também podemos perguntar, e é uma pergunta comum para o tempo dele, para o tempo da modernidade, no auge das luzes, podemos dizer assim, é que os filósofos, matemáticos, teólogos, pensadores viviam sobre a pergunta e a grande questão: Deus existe?
Bem, antes de dizer se Deus existe, eu queria dizer para você o seguinte: o que é existência? A existência, e é uma pergunta complexa, é claro, sim, evidente, contudo, eu gostaria de dizer que a existência é minimamente não, ela é de uma forma bem simples, ela tem tudo a ver com contingência, ou seja, essa mesa existe porque alguém existiu antes dela e deu a ela forma, nome, jeito, cor, logo disse, essa mesa existe. Portanto, há uma pegadinha muito interessante sobre essa questão de se Deus existe ou não, porque quando você pega a ideia de existência e você diz, não, Deus existe, e então aquela pergunta daquela criança, do seu filho, da sua netinha, ou daquele adolescente da igreja, então tá, se ele existe, quem criou Deus? Que pergunta, né? Ou seja, Deus está para além da existência. Deus está muito além da existência. Ele existe antes mesmo da existência. Logo, nesse período em que os pensadores estavam discutindo essa ideia da existência ou não de Deus, eles constroem alguns argumentos que mais servem para a percepção e a limitação humana do que para uma preocupação divina. Logo, eu abro uma oportunidade aqui para dizer o seguinte: não há hipótese alguma em nenhum relato do texto sagrado qualquer preocupação de Deus para provar a sua existência. Não há. Logo, essa preocupação é nossa. É para responder às questões do nosso tempo. É para, de alguma forma, permitir o diálogo entre nós. Por isso, construíram pelo menos 4 argumentos. O primeiro deles é o cosmológico. Observando o universo, o que se pensou? Como o universo é grande, como o universo é grandioso, como o universo é um símbolo de poder. Então se diz, bem, isso não pode ter surgido do nada. Alguém que é mais poderoso, que é bem maior do que esse universo, deu origem a ele. Logo, nós vamos chamar esse alguém de Deus. O argumento cosmológico parte da ideia do universo e da sua grandeza. O outro argumento é o argumento teleológico. Esse argumento já usa a organização e a harmonia das coisas nesse universo. O que se observa é como as coisas são bem organizadas, como as coisas funcionam. Cada animal tem a sua função, cada planta tem a sua estrutura, os planetas, as estrelas, enfim, as constelações, todas as questões que compõem esse grande universo, elas funcionam de forma harmônica, com o intuito de trabalhar com o bom funcionamento de toda essa estrutura. Bem, só uma mente muito inteligente, muito além e aquém de tudo isso, para criar algo tão organizado. Ou seja, que mente é essa? É a mente de Deus. Eles pensaram. Um outro argumento é o próprio argumento ontológico, que é um argumento que fala que só alguém muito grande, que excede todas as estruturas, para dar vida e existência a algo tão grandioso quanto o universo. Logo, a ontologia trata a ideia de um Deus grande para poder dar sentido a todas essas questões. Essa capacidade formidável, essa grandeza extraordinária de Deus, e a partir daí eles dizem, não, é impossível isso tudo não ter sido fruto de uma mente grandiosíssima. Por fim, eles tratam a ideia do argumento moral. Bem, todo homem nasce com esse conceito de certo e errado, que a gente vai desenvolvendo naturalmente, sem nada a nós, essa ideia moral, os nossos limites, as nossas estruturas. Logo, a pergunta que fizeram foi a seguinte: quem foi que pôs isso no homem? Quem foi que
colocou esse conceito de certo e errado? Quem foi que deu esse sentido para esse homem? Bem, esse alguém só pode ser alguém que tem uma moral mais elevada, muito excelente, para ter implantado isso na sua criação. Então, a partir da ideia do cosmo, da organização do cosmo, da grandiosidade desse Deus e da moral que ele implanta ao homem, se defende por aí a ideia da existência de Deus. Volto a repetir antes de encerrar esse vídeo, que esses argumentos não são argumentos que Deus constrói para provar para nós alguma coisa, mas nós, com o intuito de responder às nossas questões e às nossas percepções, e inclusive responder às nossas indagações, nós desenvolvemos tais argumentos para de alguma forma responder à ideia da existência de Deus. Ok? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.